Boa noite. Como é que tá aí as coisas? Tá bom? Vamos lá. Sejam todos bem-vindos a mais um podcast, né? Queremos agradecer os nossos patrocinadores da Orei Produção e vamos aqui fazer uma conversa com os nossos internautas. Hoje nós tínhamos um convidado, a gente chegou a divulgar, inclusive, que ele já tinha confirmado tudo mais. Quando foi às 18 horas, eu recebi um comunicado dizendo que ele estava no médico, que ele não poderia estar presente, né? Pediu desculpa, disse que em outra oportunidade ele poderia estar aqui. A gente foi surpreendido porque 6:01 a gente recebeu esse informe, né? Através do WhatsApp. Então quero pedir desculpa a todos os nossos ouvintes, né? Porque infelizmente o nosso querido presidente do AXEPDT do estado de São Paulo não vai estar presente. Vamos justificar que por motivos maiores ele pediu desculpa, né? Questão de saúde. Então vamos aguardar aí. Ele disse que uma outra próxima oportunidade. Então isso nos remete aqui, e eu não ia deixar vocês ficarem sem um podcast, né? Semana passada a gente já teve problema de conexão, né? A pessoa também se prontificou a participar do podcast e na hora, né, teve problemas técnicos, acabou saindo. E como já tinha os convidados aqui, eu falei, não, então deixar o pessoal esperando aqui na sala, então já deixa o pessoal já entrar. E vocês ficaram com o Tony aqui e os seus convidados, tá certo? Bom, o que nos remete ao nosso papo de hoje. Vamos ver aqui, né? Esperando as pessoas entrarem um pouco, né? Pra gente começar a bater um papo aqui. E eu queria conversar com vocês hoje. Qual é a expectativa de vocês, né? Sobre as festividades que a gente vai ter aí agora no mês de dezembro, principalmente aqui em São Paulo, né? Aqui a gente é de São Paulo, né? Que a Umbanda e as federações onde tem os candomblés também acabam acompanhando, né? E vão ter as festividades em Praia Grande, em Iemanjá. Vamos ter festividades também em como é que chama? Otacemongaguá, né? Que são festas grandes que a gente tem de grandes federações, né? Que faz 2 anos que não acontece, né? Queria saber como é que as pessoas, né, estariam aí participando. Boa noite, Renato, Rio de Janeiro, município de Niterói, seja muito bem-vindo, né? Eu acabei de ter a notícia aqui, você só vai poder falar no chat, né? Se você for inscrito, tem que esperar 5 minutinhos, aí você poderá interagir com a gente, né? Quem já é inscrito, né, seja muito bem-vindo. A gente tem algumas pessoas assistindo aí, né? E essas festividades, faz 2 anos que não tem, né? A prefeitura não liberava por conta da pandemia, né? São festas já tradicionais do calendário aqui da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo, né? Centenas de terreiros, de casas de umbanda, e alguns candomblés vão à praia louvar as nossas entidades, né? E principalmente em Iemanjá. Eu não vou entrar no mérito se é certo, se é errado, se é sincretismo, se não é. O importante é que estão indo lá louvar e Iemanjá. Ponto, gente. Eu acho que isso remete a uma questão que as pessoas ficam às vezes, porque Iemanjá não é da água salgada, é do Rio Doce. Ok, Brasil, né? Não tem que ficar fazendo, no meu modo de ver, na minha humilde opinião, né? Não tem que ficar chuchando aqueles que fazem e têm fé naquilo, né? Se vai lá e acontece e tá louvando e tem sua prosperidade, por que que fica, né, falando se isso tá certo, se isso tá errado?
eu tive a oportunidade de escutar uma coisa essa semana na internet e eu quero, vamos dizer assim, não dizer que não dá para você falar assim, é tudo isso, mas é o correto no meu modo de ver também, né? Se você tem, né, entidade, você tem Exu, você tem Caboclo, você tem Preto Velho, você tem boiadeiro, você tem diversas entidades, tá certo? E elas estão ali. Por que você tem que. Ela não tem. Ela tem que estar cuidando do médio. Né? Ela tem que cuidar do médio, ela tem que dar caminho para o médio. Né? A não ser que elas não tenham sido ainda desenvolvidas, ainda que elas não estejam ainda em desenvolvimento. Caso contrário, né, é aquilo que eu sempre digo: quem tem, sabe o que tem, não precisa ficar perguntando para ninguém. E eu concordo com isso, né? O que aquela entidade está fazendo na sua vida para abrir os caminhos para você, né? Então, veja bem, é muito importante que as pessoas se atenham quando vão procurar. Ah, mas porque não existe milagre, não existe Harry Potter, né? Não existe Harry Potter na religião. Você tem pessoas que podem ter um dom um pouco mais apurado, você pode ter pessoas que têm um pouco mais de facilidade para fazer isso ou aquilo, mas não existe milagre, né? Você vai ter a sua fé, a sua questão. Não adianta você fazer, eu vou fazer um ebó e eu vou fazer um trabalho, a entidade pediu isso, aí ao invés de você correr atrás, você fica dormindo. Isso cansa, a gente sempre repete a mesma coisa, né? Ninguém vai conseguir, né, avançar se não for pelo próprio esforço. Não existe isso, não existe. As pessoas têm que entender que pode aparecer oportunidades, pode aparecer caminhos, pode aparecer facilidades, mas isso depende de você, né, de cada um e de cada uma, aproveitar aquela coisa e se dedicar, né? Eu não vou fazer aqui uma fala que eu escutei essa semana que eu achei muito engraçado, né? Um ouvinte perguntou para uma pessoa de um canal aí, será que eu vou conseguir vencer na vida? A pessoa falou assim: se você estudar e trabalhar, vai. Aí não precisa nem de médio. Né? Não precisa nem de médio. Então, é umas coisas que as pessoas precisam, tem que ter, né? Um pouco de discernimento. Boa noite, sua bênção, Ismênia. Tá calor. Em Caraguá tem manjar também em dezembro. Então, Caraguá, legal. Muito bom, eu não sabia. A gente vai divulgando aí, né, os nossos calendários aí. Que bom que tem em Caraguá também, né? Eu sei das festas que acontecem aqui em São Paulo, perto da capital, que é Praia Grande e Mongaguá, porque eu já tive a oportunidade de ir, né? Em Santos tem lá a procissão, né? Mas eu não fui, mas eu sei que tem. Então, mas quase todas as cidades em dezembro e algumas em fevereiro, né? Algumas em fevereiro, aí fazem em fevereiro, aí já acompanhando o calendário da Bahia, né? Que aí é do Candomblé lá, aí faz em fevereiro. Mas tradicionalmente na Umbanda mesmo e as federações aqui de São Paulo fazem em dezembro, no dia de Nossa Senhora da Conceição, se não me falha a memória, né? Que é dia 8. E aí a festa era tão grande, tão grande, tão grande, que a prefeitura de Praia Grande, por exemplo, teve que colocar em 2 finais de semana, porque não comportava. Não comportava. A praia ficar, os banhistas não tinham como tomar banho, para vocês terem uma ideia. E aí foi colocado em 2 finais de semana, porque, né, eu me lembro quando não tinha isso, ultrapassava, chegava quase perto do forte, né? Era só terreiro de macumba até assim na divisa ali de como é que chama? Do Caiçara ali. Então era muita gente, muita tenda. Aí dividiram em duas,
Aí uma federação também saiu de Praia Grande, né? A federação do Grande ABC, do pai Ronaldo Linares, aí foi lá para Mongaguá, né? Lá no fazer a festa dele lá, eu também tive a oportunidade de ir lá, né? A convite dele, né? Muito legal também. Então são festas que as federações promovem, né? E eu me lembro quando eu estava na Umbanda, a gente saía na sexta-feira à noite. A gente saía na sexta-feira à noite, né? E descia na sexta-feira à noite, já para pegar o lugar lá na praia, né? Que já estava demarcado, né? A gente já pegava lá, ficava lá, já começava já a dormia lá mesmo, né? Puxava uma lona, dormia lá mesmo. Sábado de manhã já estava montando, para sábado de tarde já tá tudo prontinho, né? E a gente ia, os filhos de santo do terreiro lá da casa de Umbanda, era muito legal. E hoje deve sendo a mesma coisa, né? Eu toquei muitos anos, durante 10 anos eu toquei na praia, mas eu tocava sempre 1º de janeiro, na virada, né? Eu tocava 1º de janeiro, que era uma promessa que o caboclo tinha pedido para fazer. Então terminava as festas depois da meia-noite, um pouquinho antes da 1 hora, a gente já tinha montava o terreiro lá e tocava para dar passe para as pessoas, tal, para dar consulta. Então, é aquilo que eu falo, você acredita naquilo, você faz aquilo com devoção, né? Então, não, não existe melhor, o certo é isso, o certo é aquilo, né? O certo é aquilo que está dando certo. Eu entendo assim, né? Eu não critico ninguém, não gosto de criticar. Eu falo, bom, eu faço assim. Agora que se outro faz de assado, ok, Brasil, não vamos entrar nessa discussão, né? Tá dando certo para você? Ótimo. Continue fazendo, né? Tá certo? Boa noite, Noêmia. Beijo, dá um beijo no nosso filhão aí. Noêmia, minha esposa. Dá um beijo no Reinaldo Júnior aí. Então, a gente tem essa questão da festa tradicionais, né? Muitas vezes acontece aqui em São Paulo, acontece em dezembro. Os terreiros vão, é muito bonito, os filhos todos perfilados, aquela organização. Aí depois tem a hora que a federação chama, todos os babás, as IAs vão lá pra frente, e fica tudo perfilado, e cantam, e louvam, né? Tem também a parte cívica, canta até hino nacional. Quer dizer, é muito legal a organização do nosso povo. Eu acho que o nosso povo. E isso deve acontecer agora, e deve ser uma festa um pouco. Minha esperança é que seja grande, porque faz 2 anos que não acontece, né? Pegou duas finais de anos de pandemia, né? E foi proibido o acesso dos terreiros, né? E agora, com essa liberação, deve acontecer com uma força total, né? Eu acho que as pessoas devem descer. Estou curioso, devo descer também lá para dar uma olhadinha. Espero poder ter essa oportunidade, né? E convido a todos e a todas, né? É um dia para você passear. Pega um sábado aí à noite, lá por umas 6 horas, desce a serra, vai lá, olha, é 60, 70 quilômetros daqui lá, uma horinha de viagem, né? Você conhece, para quem nunca teve oportunidade, né? Ver os dias, eu acho que são 2 finais de semana, eu não sei, provavelmente um antes do dia 8 e outro depois do dia 8, eu não sei que dia que cai dia 8 de dezembro, né? Mas estamos aí a menos de um mês disso. Boa noite, William. Você tá bom? Ontem assisti seu podcast, tava show, hein? Beleza? Gostei muito. Vamos lá. Quem mais que tiver aí, a gente pode, se tiver alguma questão para falar sobre isso, né? A Ismênia já falou que em Caraguá também tem, né? Tá certo? É muito linda. Se alguém quiser compartilhar com a gente aqui alguma experiência, pode falar aí que a gente vai reproduz aqui, não tem problema nenhum. Bom, assim
você pode pegar e imaginar assim, né? Ali tem muita gente que vai, inclusive, para desenvolver, descarregar, né? Você vai colocar o seu pé na areia, você vai tomar seu banho de mar, né? É muito legal, porque não tem só essa função só de louvar, né? Ela tem uma função também de trazer, conectar você com a natureza ali, né? É muito legal isso, essa parte para o desenvolvimento ali seria o neófito, né? Seria do como orixá, apesar de que na Umbanda eles trabalham diferente, mas isso é importante, você tá ali conectado, né? Tem os antigos diziam que quando você encostava no pé assim, tomava choque, você tinha que ficar descalço e pisar na terra, que era para descarregar a energia que você tem. E é verdade, né? É uma coisa que o corpo da gente emana eletricidade às vezes, né? Então é uma coisa que você vai lá, você faz aquele aterramento, você libera, você louva, você desenvolve. Conheci muita gente que não incorporava e quando foi para mata, ou foi para cachoeira, ou foi para praia, acabou tendo lá sua manifestação, sua possessão, porque nesse caso é possessão, não é incorporação, né? Espero que algumas, eu sei que é complicado, eu sei que não vai ter gente que vai chuchar, né? E espero que as pessoas não comecem a usar adereços que não sejam, né, da sua casa. Cada um usa aquilo, né, da sua casa, porque senão daqui a pouco, porque era bonito isso, vestiu e isso não é da, né? Eu acho que o bonito é aquela saia branca, aquela baiana, aquela roupa branca do seu terreiro, né? Vamos começar a colocar outras coisas aí, fica folclore, já não é dali daquela religião e mistura, e aí tá, mas se a sua casa mistura, paciência, é aquilo que eu falei, não dá para você chuchar, né? Porque, vamos dizer, eu costumo, vamos dizer, a gente não tem o entidade ou vento, você não segura. Eu, para mim, tenho isso como questão. Você não pode pegar, por exemplo, e, e fazer a seguinte questão: eu não vou receber essa entidade. Se ela tiver que vir, ela vai vir. Né? Então, se você está num terreiro lá e o caboclo chegou, ou o Exu, o Catiço, ou o santo veio, você é feito no candomblé, mas o santo veio ali para saudar as pessoas, ok, Brasil, não tem jeito. Isso aí faz parte da nossa cultura, da nossa ancestralidade, tá certo? Isso faz parte da nossa ancestralidade. E espero que as pessoas vão lá de mente aberta, né, para poder cultuar, para poder louvar, né, e saudar a nossa mãe Iemanjá e todos que lá estarão, né? Bom, só para quem chegou aí e não sabe, o nosso convidado teve problemas de saúde, acabou desistindo, era 6 horas da tarde, quando ele me mandou o comunicado dizendo que ele não vinha. Então a gente está aqui batendo um papinho com quem está aí online, tá certo? Só para justificar para as pessoas entenderem o nosso podcast de hoje. E colocar esses temas para vocês, a fim de que vocês possam se inteirar do que acontece, né? Daquilo que a gente tem hoje de evento no estado de São Paulo e que acontece essa grande festa que a gente vai ter aí no dia 8 aí de dezembro, né, no litoral paulista. Muito bem. O que mais? Dia 14 agora, se eu não me falei a memória, nós vamos ter uma festa de caboclo, né? Um irmão nosso aqui da casa, né? Já fez o convite aqui, então, né? O Babá William também ontem fez um convite para as pessoas
na festa das Iabás, né? O calendário aqui tá bem diversificado, as pessoas que quiserem participar estão podendo, né, ir nas festividades. Sigam o coração de vocês, quem puder, é sempre bem-vindo, é sempre legal a gente manter esse contato com vocês, essa posição com vocês aí, que é muito importante, né? Não só para a Ore Produções, mas para todos que abraçam esse projeto, tá certo? Muito legal isso. Estamos aqui já falando aqui com vocês. E alguém tem mais alguma pergunta? Alguém quer questionar alguma coisa? Não, então vamos falar sobre outra coisa, né? Já falamos um pouco sobre a festa de Iemanjá, né? Vamos falar sobre outras questões aí que a gente tem no cotidiano, né? Que a gente vê aí o que acontece no dia a dia da nossa religião. Deixa eu molhar a garganta aqui porque já tá seca já. Deixa eu dar uma atualizada aqui no chat, porque às vezes o tablet ele tem esse problema de precisa atualizar o chat. Vamos lá. Tá ok. Vamos lá, minha gente. Eu vou falar um pouquinho da grande festa que aconteceu do Intercab no sábado, né? É só elogios. Os 33 anos do Intercab tinha muita gente, tinha mais de 500 pessoas, tá certo? Queremos agradecer, eu quero agradecer em nome da direção do Intercab quem esteve presente lá, a Ebome Conceição, nossa presidenta. Ela, uma mulher lutadora, batalhadora, conseguiu, né, juntamente com o pessoal da organização, né, levamos mais de 500 pessoas lá, a Ore cobriu o evento. Em breve nós teremos os vídeos aí no canal, as fotos, vocês poderão ter acesso, né? Foi uma parceria, muito legal isso, né? É importante divulgar para vocês o trabalho que a gente vem fazendo, né? Tinha o Pai Elcio, cantor lá, foi lá, recebeu o prêmio, cantou, a Luizinha estava lá, né? Várias personalidades, né? Muito legal. O evento homenageou os In Memórias, pessoas que contribuíram com a nossa religião, né? Foram mais de 18 pessoas que receberam através dos seus axés, através dos seus representantes, dos seus familiares, né? Puderam receber, né, homenagem, né, para essas pessoas. E foi muito legal isso lá na festa dos 33 anos do Intercab, né? E a gente só tem a agradecer vocês, né, por ter prestigiado, por terem comparecido nessa festa que aconteceu lá no dia 5 de novembro, né? Muito bem. Hoje tem poucas pessoas, acho que de quinta-feira eu conversar com a produção, as pessoas acabam não vindo muita gente, né? Mas a gente está aqui. A gente está aqui toda quinta-feira, que a gente puder, a gente estará aqui, né, trazendo conteúdo para vocês. Infelizmente hoje o convidado não esteve presente, a gente entende, né, que as pessoas acabam um pouco se decepcionando, mas a gente tenta aqui conversar um pouco, trazer um pouco de informação e cultura para vocês poderem, né, trabalhar um pouco isso.
Eu, sinceramente, fui pego de surpresa, então eu não tinha preparado nada para vocês. Então estou aqui devagando, conversando com vocês, né, passando informações para que vocês tenham acesso a algumas coisas que às vezes passa desapercebido no dia a dia, né, da nossa cultura, do nosso candomblé, da nossa umbanda, do nosso culto à ancestralidade no estado de São Paulo. Sei que o Brasil é imenso, né? Hoje as nossas plataformas chegam até nível internacional, né? Mas é importante divulgar tudo aquilo que a nossa cultura hoje abraça, né? Então, eu acho isso importante, mesmo que você não esteja aqui assistindo agora, você vai assistir depois. Isso é uma informação, né? E que você acaba aproveitando essa informação. Tá certo? Tem um debate que eu também vi essa semana, que eu queria trazer para vocês, é um debate um pouco mais polêmico, né? Que é a questão do, do candomblé de antigamente e o candomblé atual, né? Das novidades do atual. Eu, para mim, não vejo novidades, eu vejo que a gente tem um candomblé. Né? A única coisa é que algumas coisas que eram feitas lá atrás, né? Algumas coisas que eram feitas lá atrás não eram divulgadas, não eram, você não tinha uma rede social, né, para divulgar, né? E você não questionava, como hoje as pessoas questionam, né? As pessoas hoje questionam, ah, mas é certo questionar? Né? Eu acho que o problema não é o questionar, o problema é se aquilo está dando certo ou está dando errado, né? Porque se eu vou lá e coloco uma moeda, tá certo, antiga, e o outro vai e coloca uma moeda corrente, tem um significado, não é? Não existe erro, pode ter um significado. Ah, por que você colocou a moeda antiga no trabalho? Não vou nem falar no aceitamento, vou falar, colocou moeda antiga no trabalho. Tá certo? Porque ele remete à questão da ancestralidade. Ah, por que você colocou uma moeda corrente? Não, porque eu estou abrindo caminho para. Então tudo tem um porquê, né? E às vezes as pessoas, sabe, fica questionando, ah, mas está errado isso, mas está certo isso, o correto é isso. Correto para quem? Se o caminho da pessoa estiver próspero, se o caminho da pessoa estiver indo para frente, né? Porque o importante é ele acredita naquilo que ele fez, ele acreditou, ele louva, né? Ele louva Exu, ele louva as suas entidades, ele louva o sagrado, né? Eu acho que esse é o debate, né? Essa é a questão, o grande cerne da questão. Se a pessoa tem fé, se a pessoa acredita realmente, né, que o que ela está fazendo tem ancestralidade, que o que ela está fazendo segue uma doutrina, tá certo? E eu não digo hierarquia, eu digo uma doutrina, né? Porque quando eu aprendi, e todos nós, não pense que isso é uma coisa moderna, né? Lá atrás, eu vou ter que bater cabeça para isso, eu vou ter que bater cabeça para aquilo. Eu não tô colocando. Depois você vai entender com o tempo que você e a maturidade vai vindo, que você não faz aquilo porque precisa, você faz aquilo porque você está louvando. Eu estou louvando aquele orixá, e não a pessoa. A pessoa nunca pode ser maior do que a entidade, entendeu? Você não pode considerar. Eu não gosto de X, mas eu vou lá, vou bater cabeça para a entidade, o santo daquela pessoa, né? Não para a pessoa. Você tem que desapegar um pouco essa questão. E é difícil. Isso nos dias de hoje, isso antigamente, isso é uma coisa que sempre teve, é uma questão de um cerne, de um erro do ser humano.
e não das entidades, né? E não de um caboclo, e não de um Exu, catiço, e não de um orixá, né? É um problema da pessoa, quando ela não está, vamos dizer, possuída ou ela está incorporada, né? Então, porque se ela estiver, ela não vai tratar isso dessa forma, né? Se o ori dela já tiver em equilíbrio com aquela energia que vem nela, ela vai tocar a vida, ela separa isso, ela vai de boa, ela não tem esse problema, né? Essa dificuldade, a entidade não separa, a entidade não briga, a entidade não, sabe, é outra coisa, né? E as pessoas às vezes confundem isso, né? E isso é uma coisa que nós, como pessoas, temos nossos problemas, e não as entidades, e não os orixás, né? Eu acho que isso é um debate que tem que ficar muito claro para a sociedade, né? Sociedade que eu digo é a sociedade nossa, né? Que, que, que trabalha junto do nosso panteão, né? Que cultua a ancestralidade. Então, tem que ter esse cerne de entendimento de que não existe essa coisa, essa separação, né? Eu acho muito engraçado, né? Antigamente, e aí não tem como falar isso, você louvava todas as nações, você tocava, você não tinha essa, porque eu sou puro disso, eu sou puro daquilo, eu só toco aquilo, sabe? É, é, eu tenho, eu não respeito quem pensa diferente, não tem problema, pode fazer e cada um faz aquilo, né? Eu não tem nenhum problema. Mas remete essa dificuldade de a pessoa abraçar todo mundo, né? A pessoa sabe, porque você tem que ter empatia, né? Nós somos uma religião que não podemos nos discriminarmos, né? Eu acho isso muito ruim quando as pessoas, né? Eu tenho os meus irmãos da Umbanda, eu tenho meus irmãos do Candomblé, eu tenho os meus irmãos do Ifá, eu tenho meus irmãos da Quimbanda, eu tenho meus irmãos da Jurema, são todos irmãos, sabe? Eu acho que não dá para você. E essa história de que, já disse, não existe orixá melhor que nenhum, não existe entidade melhor do que nenhum, né? Todas elas são boas. Agora, o quanto que aquela entidade que você trabalha, que você traz para sua vida, o quanto que ela está prosperando para você, é isso que você tem que questionar, né? Você tem que ver se está sendo feito tudo certo, se realmente é isso que ela quer, se é isso que vocês querem, se é isso que é possível, né? Para a gente poder fazer as coisas. Boa noite, Babá Ribamar, o grande Ribamar, que tem os programas das segundas-feiras, no canal lá dele, às 21 horas. Meu abraço, minha benção, meu pai abençoe e benção. Babá Ribamar é show de bola, tem um conhecimento, né? Eu até brinquei com ele, fez aniversário agora. Ele fez aniversário e nós somos de Escorpião, né? Porque eu faço dia 20, ele faz agora, fez essa semana dia 8. E a gente sempre se trata com carinho, com educação, e fala assim, meu velho, tudo bom, meu velho e tal. E aí eu falei, que velho, 48 anos, velho. Eu com 48 anos, hein? Eita lá. Até brinquei com ele, ele deu risada, né? Então, seja bem-vindo aí, Babá Ribamar. Um abraço, né? E que também passou pela Umbanda e aí tá no Candomblé aí hoje e tem uma casa lá maravilhosa, tá certo? E é isso aí, minha gente, né? Se as pessoas começarem a pensar, né? Parar, porque divergências e vamos dizer, ninguém vai pensar igual o outro. Isso é fatídico, né? A minha digital é uma, a sua digital é outra, o seu DNA é um, o DNA da outra é outro.
Agora, saber se respeitar, saber escutar, posso concordar ou não, mas ser educado, essa é a grande questão, entendeu? E não falar mal. Eu acho que não ajuda, não prospera, né? Porque quando você faz isso, né? Se você fala mal de A, B ou C, tá certo? Quem garante que você não vai falar mal daquele que está perto de você, que acha que, né? Acho que foi ontem mesmo aqui, acho que eu estava assistindo o podcast, o Babá William fez uma colocação perfeita, né? Você tem que chamar o seu Babalorixá, você tem que chamar o seu Orixá para marcar em datas diferentes as festas, porque senão os seus filhos também lá na frente vão fazer igual com você quando você não você reproduz isso, é síndrome de Estocolmo, né? Você acaba reproduzindo isso, você está passando essa mensagem para os seus filhos, né? Então você tem que respeitar aquela casa que você nasceu, aquela casa que te deu, né? Todo esse axé. Então é importante isso, é muito importante, né? É muito importante que você tenha harmonia, né? Que você leve essa harmonia para todas as questões, né? Seja com filhos, seja com o Babalorixá, aí a Orixá amigas, né? As questões que você... Muitas das pessoas hoje até evitam de visitar a casa dos outros, né? A gente sabe, São Paulo, a gente tem uma dificuldade enorme de locomoção. Às vezes pensa, ah, é São Paulo, é logo ali. Mas não é logo ali, não, né? Às vezes é 1 hora dentro de São Paulo, 2 horas dentro de São Paulo, né? De carro, hein? Não estou falando nem de condução, né? Às vezes dentro da própria cidade de São Paulo, você para chegar de um lugar ao outro, você demora mais de 1 hora e 40, 1 hora e 20, né? E às vezes com trânsito, às vezes, né? A locomoção é difícil dentro da cidade de São Paulo, né? Menos em outros lugares, mas a cidade de São Paulo é um local que é difícil de se locomover às vezes, né? Eu, para sair da minha casa para vir até a Ore Produções, eu levo de 1 hora e 10 a 1 hora e 20, né? Então, são coisas que para você se movimentar, e estamos dentro da capital, né? São Mateus faz parte dentro da capital. Então você tem essa dificuldade, e às vezes as pessoas falam, eu vou sair daqui para ir até lá, né? Na casa lá, para louvar lá o orixá. Não, mas tem que ir, você tem que ir, né? Para louvar o orixá, para ajudar aquela energia, para você trazer aquele axé. Tá certo? Mas vá com o coração, não vá preocupado com outras coisas, vá com essa intenção. Eu quando vou na casa de alguém, eu não vou preocupado se eu vou comer, se eu não vou comer, se eu vou beber. Eu vou lá para louvar o orixá, vou lá para louvar as entidades. Se aparecer lá alguma coisinha, ótimo, ok, tá certo? Mas o importante é que você ter, e eu acho que é isso que as pessoas têm que ver. E não pode sair de lá falando nada sobre daquela casa ou daquele lugar, porque você foi convidado ou você foi lá, né? Você não pode chegar e ficar falando. É muito ruim isso, isso não ajuda a religião, não ajuda. Tá certo? Você acha que está ajudando, você não está ajudando a religião. Você não está ajudando nem a Umbanda, nem o Candomblé, e nem todo o segmento, né, da ancestralidade. Você não está ajudando, né? E você não vai crescer por conta de que você está falando isso. Porque se você falar isso disso, quem escuta vai falar assim, se ele fala isso disso, imagine das outras. Né? Então, é o caráter da pessoa. Às vezes eu escuto, porque isso, porque aquilo, ou porque você é isso, porque você é aquilo. Ok, Brasil, eu deixo as pessoas julgarem, eu não fico debatendo, não. Não fico brigando, não. Eu acho que as ações das pessoas demonstram muito mais do que ficar você discutindo com a pessoa. Deixa pra lá. Não vou ficar debatendo isso, não. Não vale a pena. Tá certo?
Então, se você tem convicção de que aquilo está certo, você defende aquilo e acabou. Mas não precisa ficar falando mal do outro, né? Você não precisa ficar atacando o outro para que ele, né, ou denegrindo a imagem de outro, né? Eu acho que isso não traz para a religião e para você, a sua energia, não traz nada de positivo, né? Não traz nada de positivo. Você pode defender posições, entendeu? Sem precisar, ok, tá, é a sua, ok, mas eu faço aí a sua, né? Tá, ok, sem problema nenhum. Eu não faço assim e pronto, né? Mas tá errado, gente, né? Você ficar discutindo se tá errado ou tá certo é a mesma coisa que eu falo da. Como é que você não consegue mensurar? Não tem como mensurar, tá certo? Se a pessoa, por exemplo, não existe ainda um detectômetro, tá certo? Se a pessoa está incorporada ou não, né? Não existe isso, né? Não tem. Ninguém, não tem como você mensurar isso, se a pessoa tá ou não tá. Então, não parte dessa premissa, né? Não vá por esse caminho, né? Então, você pode, quem tem sensibilidade, né? E aí eu vou para Ribamar que está aqui na live, né? Eu quando eu fui na casa dele, e principalmente na festa de algum, né? Muito show. Eu cheguei para ele e falei assim: Nossa, pai, que energia que a casa tem, né? Você sente a energia da casa. Quando eu vim aqui também, na casa do Babá e da Iá, né? Babá Júnior e da Iá Cristina, você sente a energia, né? Quando a gente foi viajar, eu e minha esposa, a gente foi para Bahia, fomos visitar os Cantuá, o Xumaré, a Poponjá, a Casa Branca, né? Você sente a energia. Quem tem, né? Você percebe aquela energia, aquilo, né? Você percebe. Então, se você não tem essa sensibilidade, né? Você tem que procurar desenvolver isso para você entender, né? Porque aí você fala, não, nessa casa realmente, né? Eu sei que eu posso, né? E naquela que você não sente nada, você vai criticar? Não, você não pode fazer isso, né? Não tem ainda, como eu disse, não existe nenhum capacitor, nenhum termômetro que vai chegar para assim, isso aqui é possível, isso aqui existe. Não tem, esse fenômeno a gente não tem como mensurar, não tem, né? Você tem as pessoas que podem dar seus depoimentos, podem passar o seu sentimento, né? Você tem isso sim, né? E aí a coisa mais gratificante para um babalorixá, para um maialorixá, é quando você faz alguma coisa e você vê aquilo se realizar. Isso não tem preço, gente. Isso não tem preço, né? Você uma cura, né? Às vezes a pessoa tá lá desempregada, assim, 4, 5 anos tá desempregada, você vai lá, pá, ou a pessoa tá 4, 5 anos numa cama, você vai lá e levanta ela, né? Diz que não, você não vai andar mais, aí você pega e levanta ela. Isso é axé. Isso é, né? Você dizer para a pessoa, olha, né? E não precisou, às vezes você foi lá, acendeu uma vela, encaminhou as questões, jogou a água, despachou e depois trouxe a pessoa, fez os trabalhos para a pessoa, mas e deu caminho para ela. Isso é axé. Isso é prosperidade, né? Saúde, ter o que comer, ter encaminhamento, porque a vida da gente ela tem muito degraus para você subir. Não é poucos não, é muitos degraus, né? E você vai cair às vezes, vai escorregar, vai tropeçar, né? E aí você pega, segura no pulmão, vamos embora, vamos lá, meus, e vamos continuar. Eu acho que essa é a maior vamos dizer assim, das virtudes, né, do nosso
do nosso candomblé, da nossa umbanda, das nossas, vamos dizer assim, crença, né? Tá certo? Da nossa crença. Boa noite, Érico. Um abraço aí para Campinas. Seja bem-vindo. Boa noite, Ângela. Caçadores de Mamoteiro, aí de Recife. Tá certo? Sejam muito bem-vindos. E a gente já está quase caminhando já para o final, tá certo? A gente está aqui, vocês chegaram agora e eu expliquei que o nosso convidado hoje era 6 horas da tarde. Ele acabou dizendo que teve um problema de saúde, não poderia vir. E eu tô aqui devagando, conversando com vocês, contando um pouco daquilo que eu entendo, daquilo que eu acho que a gente deve defender, né? Daquilo que a gente... É tipo de uma pregação mesmo, gente. A gente tem que começar a pregar, né? Não é esse o nome, mas para nós. Mas a gente tem que começar a conversar, a dialogar com a nossa sociedade que eu digo, como eu disse anteriormente, dentro da ancestralidade, dentro dos nossos cultos, para que a gente possa buscar harmonia, que a gente possa buscar, né? Como eu, pô, foi muito lindo você ver 500 pessoas de diversos cultos, todos presentes lá nos 33 anos do Intercab. Né? Poxa, diversas raízes, né? Poxa, é coisa, isso que é todo mundo se abraçando, todo mundo se cumprimentando, sabe? Isso você joga a vaidade para fora. Você tá ali, né, para abraçar o seu amigo, para abraçar a sua amiga, né? Tá certo? Tá ali em pró da religião. Eu acho que é isso que a gente tem que começar a buscar, é isso que a gente tem que difundir, divulgar, defender, né? Eu acho que essas questões são importantes para que a gente tenha crescimento como pessoa, como ser humano, tá certo? Para que a gente possa trazer cada vez mais, né, pessoas para dentro da nossa religião. A gente não pode ficar, às vezes, só denegrindo, falando mal, ou eu tô certo, né, ou eu tô errado. Eu acho que a gente tem que buscar o consenso, a gente tem que buscar trazer as pessoas para perto, né? Tentar dialogar com as pessoas. Ok, você faz assim, tá? Que legal, tô aprendendo, né? Mas não, ou você faz daquele jeito, tá? Tudo bem, eu não faço, mas tudo bem, eu faço assim. Acabou, não tem que, não existe. Tá errado. Tá. Eu não penso dessa maneira. Eu não penso. Também não vou criticar quem acha que, porque a minha verdade é absoluta. Paciência, eu só lamento. Né? Eu acho que nada é absoluto. Né? Nada. Nada. Né? Nessa questão de ancestralidade, nada é absoluto. Né? O que o Érico diz aqui? Que não aparecem no visto a divulgação é a base de tudo do candomblé. Ainda é pouco vista no Brasil. Umbanda de divulgação da religião. Não, a Umbanda é mais organizada. Ela é mais organizada. Mas também foi se criado e isso é isso que eu estou tentando passar para as pessoas também aqui, né? Foi se criando uma questão de que, olha, a Umbanda é boazinha, a Umbanda branca é boazinha, a Umbanda trabalha só para caridade. E aí, depois que a pessoa vem, depois que ela tá lá dentro, que ela louva, aí que ela vai ter noção dessa questão, né? Mas para a sociedade em geral tem essa visão, entendeu? Por quê? Porque a gente mata bicho, porque a gente imola os bichos,
É complicado você discutir alguns rituais, algumas questões que para alguns não entenderiam, entendeu? Tá certo? Para alguns não tem aquele discernimento para você explicar. Algumas coisas é difícil de você explicar para as pessoas, né? Alguma coisa, até mesmo parte por isso que você precisa de uma outra pessoa, porque troca de energia e você fazer para você mesmo não dá certo. Isso é meu conceito, tá? Né? Você precisa de que alguém cuide das suas coisas, né? Para mim isso é básico. Para outras pessoas eu já ouvi falar que não, que eu mesmo cuido de eu mesmo, eu mesmo faço. Eu não faço. Eu acho que precisa-se de alguém para poder, né? Mesmo não existe autossuficiência, né? Você tem autossuficiência para quê? Para você rezar. Você tem autossuficiência para você cozinhar e assentar lá uma coisa, né? Agora, para você dar algumas coisas, não. Algumas coisas você precisa de um sacerdote, você precisa de uma pessoa, né, que vá fazer aquela troca de energia com você para poder. E por isso é importante. Isso é importante e todo mundo diz isso e todo mundo prega isso. Eu não vejo ninguém pregar diferente, que você tenha que ter o devido cuidado para escolher a pessoa, né? É, e eu vejo algumas pessoas falar, antigamente se jogava com 4, 5, 6 pais de santo antes de fazer o santo. E é verdade, né? Eu mesmo percorri vários antes de procurar casa, antes de começar, né? Antes de raspar eu dei 2 buris, tá certo? Que foi um ano, mais um ano, aí no terceiro só que eu fui raspar, porque aí eu conheci a casa, conheci as pessoas, eu vi que ali eu podia frequentar, né? Eu confiei na minha Ialorixá, como confio até hoje, né? Então, a gente, naquela questão ali, para aquela questão de santo ali, não tem. O orixá acaba escolhendo, né? Te levou para lá, é lá. Porque eu fui em umas 2, 3 casas antes, não senti, e depois acabou indo para lá. E é assim, né? Você, o dia a dia vai te mostrando, vai te caminhando, né? As pessoas podem achar que é coincidência. Eu não acho que é coincidência, não. Aí eu acho que é caminho, né? Você encontrar uma pessoa, às vezes, até que você se desentenda com ela, mas estava no seu caminho. Você tinha que passar por aquilo, né? Você tinha que passar por aquilo, aquela pessoa tinha que passar por aquilo, né? E você tentar agregar parte de você àquela pessoa e você ao contrário também, vice-versa. Isso faz parte dos relacionamentos, das questões de quem vive aqui no AE, né? Então, a gente tem que, né, pensar que as entidades lá em cima também fazem a mesma coisa. Então, a gente não tem como você pegar e dizer, olha, você passou por aquilo, você procurou. Não, eu não acho, eu não penso dessa maneira. Eu penso assim, ó, eu passei por aquilo porque estava ali e era meu caminho. Não, às vezes não é nem porque você procurou, não, porque estava no seu caminho, você tinha que passar por aquilo, né? Você tinha que necessidade daquilo acontecer porque isso lá na frente vai te tornar uma pessoa XYZ, tá certo? Bom, já estamos quase 1 hora aqui de podcast, né? Tá certo? Quero agradecer a atenção de todas e de todos que estão aí. Se alguém quiser falar mais alguma coisinha, a gente e eu puder ajudar, eu respondo. Senão já vamos encaminhando para os finalmente, né? Que já está dando 1 hora de podcast aqui, 58 minutos. Quero agradecer imensamente vocês que estão aí, né? Que nas quinta-feiras vem aqui nos assistir, né? Prestigiar o nosso programa, prestigiar a Orei Produções, os nossos patrocinadores, tá certo? E
deixar aqui, já que não tem nada aqui, um grande axé para todo mundo. Muito obrigado pela presença de todos e de todas e de todos, né? E quinta-feira que vem, né, estaremos aqui novamente, tá certo? Para conversar mais um pouco com vocês. Você que vai assistir esse vídeo depois, né, deixando um abração para você também. Deixe o seu like, se inscreva no canal, tá certo? Isso é muito importante, né? Eu acho isso super importante para que a nossa plataforma continue crescendo e rumo aos 20 mil, né? Quero agradecer a todo mundo aí que está ajudando a gente. Axé, Érico, axé para todos nós. Uma boa noite, um bom final de quinta-feira. Não perca que daqui a pouquinho, daqui uma meia hora, deve começar o programa do Tony, tá certo? O Tony vai vir aqui com seus convidados. E a Ore continua online, né, trazendo conteúdo para vocês, participando do dia a dia da vida de vocês. Muito obrigado, um axé para todos.